Você não chegou nesse vídeo não foi por acaso. Deus te trouxe até esse vídeo. Fez você clicar aqui porque Ele tem uma resposta, Ele tem uma palavra para o teu coração. Porque Ele está vendo a sua luta, Ele está vendo a sua aprovação, Ele está vendo a dificuldade que você está vivendo. Mas existe algo que você precisa entender. Existe algo que você precisa compreender. Hoje eu estava meditando na palavra do Senhor no meu trabalho e Deus falou comigo poderosamente. E eu preciso que você fique até o final do vídeo, porque Deus ele vai te dar a resposta que você precisa. Só um minuto. A sua vida está da maneira que está porque existe algo que você precisa compreender. Existe algo que você precisa entender. Há condições espirituais. Há um cenário espiritual que você precisa de uma direção de Deus para vencer isso. Eu quero compartilhar com você a palavra que Deus me deu. No Evangelho de Mateus, em especial no capítulo 4, hoje eu estava meditando nesta palavra. Pedindo a Deus uma palavra para trazer ao teu coração. Diz assim, a tentação de Jesus. Diz que, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. E eu até anotei o que Deus falou comigo. Muitas das vezes na nossa vida, muitas das vezes você tem tido levantes, você tem sido alvo do inimigo. E o inimigo muitas das vezes usa pessoas para nos atingir. Às vezes essas pessoas, elas não compreendem, e elas nem imaginam que estão sendo influenciadas pelo inimigo. Só que muitas das vezes você acha que aquela pessoa tem algo contra você, aquela pessoa quer te prejudicar. Mas quando você entender que Deus, Ele é contigo, quando você compreender definitivamente que Deus ele está sobre a tua vida, você não verá aquela pessoa como uma inimiga ou um inimigo, mas você verá aquela pessoa como alguém que o inimigo está querendo usar para poder te prejudicar, e você terá foco em Deus. E hoje, meditando nesta palavra, Deus falou comigo, e essa palavra é para você, porque muitas vezes você que está me ouvindo, você está passando uma dificuldade, você diz, Senhor, por que eu estou vivendo isso? Senhor, por que eu estou passando essa luta? Por que essa luta aconteceu? E o segredo não é o porquê, é para quê. O inimigo, ele sabe que se ele desestabilizar você, se ele mexer com o teu psicológico, se ele mexer com a tua estrutura emocional, o resto é fácil. Mas Deus, ele, neste vídeo, ele diz para você, filha, meu filho, acalma, fica tranquilo, porque eu estou no controle. Eu sou o teu Deus. A primeira coisa que você precisa entender é que esta luta, ela não vai te destruir. Essa luta, ela não veio para poder fazer com que você venha perder o rumo da sua vida, não. Essa luta, ela aconteceu porque Deus ele quer te mostrar que Ele é o Deus na tua vida. E nós vamos ver isso lá em Gênesis, quando Deus cria o homem e a mulher. Ele dá uma ordem, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o inimigo, sabendo o que Deus tem para eles, o inimigo vai com toda vontade para poder fazer com que eles percam o foco. Entenda, Deus ele está contigo, mas você precisa compreender isso. Você não está sozinho.
Você não está sozinho. Mas você precisa compreender. E isso que eu quero que você entenda, é isso que Deus quer que você entenda. Que Ele está com você. Ou seja, o inimigo está vindo com toda a fúria, com o foco para poder te derrubar, para poder te prejudicar. Mas Deus te trouxe neste vídeo para dizer: meu filho, tome cuidado. Muitas pessoas virão te aconselhando, muitas pessoas virão falando coisas para você, para que você venha realizar algo que você quer, que você planejou há muito tempo. Muitas pessoas virão te dando direção, mas Deus quer que você busque a direção dele. Hoje, Deus marcou esse encontro com você para dizer para você que você precisa dobrar o teu joelho e pedir a Ele a resposta. Mas você pode até dizer: mas eu estou orando há tanto tempo e Deus não falou comigo. Hoje Deus está falando com você. Você precisa orar um pouco mais. Você precisa tirar a atenção das pessoas que estão querendo tirar o seu foco. E dentro desse cenário, o inimigo está querendo sobressair mediante a sua escolha, mediante aquilo que Deus falou para você ter calma, porque Ele está te preparando. Ele está preparando o teu emocional, Ele está preparando o teu psicológico, Ele está preparando a tua estrutura. Por quê? Porque Deus, Ele sabe a sua estrutura, Ele sabe a sua condição. E muitas das vezes você não recebeu o que você pediu a Ele, porque Deus ainda quer te moldar ainda, Deus quer te preparar. Porque muitas pessoas passam na sua frente, muitas pessoas chegam a conquistar aquilo que era para você. Muitas vezes você diz: por que não foi eu? Porque Ele deu valor a ele ou a ela e não enxergou a mim. É porque muitas das vezes essa pessoa que recebeu algo na tua frente, ou ela está recebendo a resposta de Deus, ou ela não está preparada. Mas isso você precisa entender que não cabe você julgar ou analisar. Mas a questão aqui é que Deus quer que você esteja preparado. Porque quando Ele te der aquilo que você quer, ou aquilo que Ele tem para a sua vida, você não se abalar, você não perder a direção ou não perder as forças. Porque muitas das vezes nós ouvimos palavras que parecem até ser boas, parecem até ter coerência, mas na verdade são influências malignas. Muita gente pode dizer: não, você merece. Por que não foi você? Por que você está passando essa luta? E aí eu quero entrar aonde Deus falou comigo na palavra. Muitas das vezes nós tentamos a Deus, nós provamos a Deus, dizendo: Deus, se o Senhor é comigo, por que o Senhor não me dá? Por que o Senhor não faz na minha vida? Por que o Senhor não realiza? Por que o Senhor não transforma essas pedras em pães? É porque Deus quer que você mude esse pensamento. Deus quer que você tenha um foco nele. Jesus quer que você tenha a confiança absolutamente nele. Porque não é porque Deus faz ou deixa de fazer que você deve continuar ou não. Mas se Deus não fizer, você vai continuar. Se Deus fizer, você vai permanecer da mesma maneira. Mas a questão é que o inimigo, ele quer que você mexa, que você tenha a sua estrutura psicológica e emocional abalada, para começar a questionar Deus. E isso vai mexendo com a tua fé. Mas Deus, ele é tão soberano, tão maravilhoso, que ele não quer te dar algo que você ainda não tem estrutura. E o inimigo, ele vem questionando. Tá vendo? Você está servindo a Deus há tanto tempo. Você está buscando a Deus há tanto tempo. Dizem para você clamar. Dizem para você entregar isso. Dizem para você fazer isso. Dizem para você estar na igreja todos os dias. Ou os dias que tem reuniões. E você está indo e nada acontece. Mas o segredo de Deus para você é o seguinte: que Deus está preparando você de dentro para fora.
Só que a questão é que o inimigo ele não vê que Deus está preparando de dentro para fora. Mas aqueles que estão externamente sendo influenciados pelo inimigo vão perguntar onde está seu Deus. Tá vendo? Você está fazendo de tudo. Será que Deus não pode realizar isso? Deus ele pode realizar. Deus ele pode transformar as pedras em pães. Deus pode prover na tua vida. E aqui eu quero dizer para você, você está até hoje na presença de Deus, certo? Você está caminhando até hoje na presença de Deus. Você está com saúde. Você passou por várias lutas, você passou por várias provações. Você passou por várias dificuldades. Mas até aqui você chegou. O inimigo tentou de várias maneiras. O inimigo tentou de várias maneiras. Muitas delas você desanimou. Muitas delas você pensou até em parar. Muitas delas você até teve atitudes que você sabe que desagradou a Deus. Você. Mas Deus foi tão fiel e maravilhoso que Ele te guardou até aqui. E entenda uma coisa. Deus fala com você agora dizendo: se eu te guardei até agora, se eu te guardei lá atrás, você acha que eu agora não vou te proteger? Meu filho, minha filha, eu te amo muito. Eu tenho um grande amor por você. Não é por causa dessa luta, não é por causa desse vendaval, não é porque você não conquistou agora que eu te abandonei. Deus ele é contigo. Deus ele está na tua vida. Mas o inimigo, ele não vai parar. O inimigo não vai parar. E o que Deus falou ao meu coração, e eu quero compartilhar com você, eu até escrevi para que eu não pudesse esquecer. O Senhor falou ao meu coração as seguintes palavras: o diabo não quer que lembremos das providências de Deus que Ele realizou no passado na nossa vida. Pois as lembranças das providências de Deus que foi gerada em nós lá no passado nos traz uma esperança de vida, nos traz uma intimidade com Deus. Pois as lembranças nos dá combustível para seguirmos para uma busca de intimidade e não de desânimo, e não de tristeza. Em Romanos capítulo 5 e o verso 3 ao 6 vai dizer que a tribulação gera paciência. E a paciência gera experiência. E a experiência gera esperança. Ou seja, se você agora está passando por uma tribulação, essa tribulação vai gerar em você uma paciência. E essa paciência vai gerar em você uma experiência. E essa experiência vai gerar em você uma esperança. Por quê? Porque você precisa primeiro estruturar espiritualmente, emocionalmente, para receber e estar na condição de Deus. Deus ele vai agir na tua vida. Deus vai trabalhar na tua vida. Mas você precisa entender que se você não tiver estrutura agora, lá na frente você precisará passar novamente por esses momentos de oscilações emocionais e espirituais. Mas Deus quer que você agora, nesse momento, entenda que Ele está agindo, Ele está gerando um milagre para você agora, e o milagre virá, a providência virá, você não está sozinho. Mas você não pode fazer como Adão e Eva, que deram ouvido à voz do inimigo, foram tentados pelo inimigo e caíram na tentação e perderam aquilo que Deus tinha para eles. O inimigo ele quer que você perca a intimidade que você tem com Deus. Parece que você não está vivendo nada, parece que nada está acontecendo, mas está. Você está até aqui na presença de Deus. Mas você precisa entender que Deus ele é um Deus que ele é compromissado e ele tem a preocupação de que você tenha estrutura. Existe uma expressão na Bíblia que Deus fala assim: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele é um Deus de aliança. Ele é o Deus da antiguidade. Ele é o Deus do presente.
E Ele é o Deus eterno. Ele não vai te abandonar, mas entenda uma coisa: o inimigo, ele quer que você perca o foco, o objetivo. Não é para você desistir dos seus objetivos, dos seus sonhos, mas é para você ter estrutura. O que Deus está falando para você é ter estrutura emocional e espiritual, para que você, quando receber aquilo que você quer, ou aquilo que Deus quer para a tua vida, você permaneça. Você tenha estrutura e você entenda e compreenda, que você venha a ter percepção auditiva, que você venha a ter percepção visual e que você venha ter estrutura para compreender os levantes do inimigo. Então entenda uma coisa: Deus está gerando na tua vida. Deus, ele está cuidando de você. Mateus capítulo 6 e o versículo 25 e 26, Jesus vai dizer ali que ele cuida. A preocupação dele é cuidar de você. A preocupação dele é gerar em você e para você uma estrutura onde você confie nele, onde você busque nele o refúgio e a fortaleza. Porque o inimigo, ele vai se levantar, o inimigo vai tentar tirar do teu foco, colocar o teu foco nas necessidades. Muitas vezes nós perdemos a comunhão com Deus por causa das nossas necessidades, do nosso desejo. Mas Deus hoje, ele te trouxe nesse vídeo para dizer para você que ele está contemplando a tua luta e a tua provação, e ele está agindo a teu favor hoje. É hoje que ele está agindo em teu favor. E hoje ele está tirando toda a seta maligna. Ele está tirando toda a obra do inimigo contra a tua vida. E ele quer que você entenda que você precisa de uma estrutura emocional e espiritual. Porque o inimigo, ele não vai parar de se levantar e de planejar contra a tua vida. Mas você precisa e você deve entender que Deus, ele está cuidando de você. E foi para isso que Deus te trouxe neste vídeo, para dizer que você, ele está com você. Ele está cuidando de tudo. Você só está de pé. Você só se mantém de pé porque ele está cuidando de você. Você precisa enxergar isso. Não é as suas necessidades que devem estar em primeiro lugar, mas a tua vida. A tua vida espiritual, a tua vida emocional e tudo que você tem até hoje. Porque Deus, ele vai e ele está gerando um milagre. E eu quero orar por você. Eu quero interceder por você agora. Porque essa batalha, ela está tendo um agir de Deus hoje. E eu creio que você irá nos comentários comentar aquilo que Deus fez e Deus está fazendo na tua vida. Eu quero orar por você. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus eu quero pedir ao Senhor, vai de encontro ao teu filho, à tua filha, mediante a isso que o Senhor falou para ela, que ela precisa ter estrutura emocional, ter estrutura psicológica, espiritual, para receber aquilo que o Senhor já está gerando na vida dela. Ainda que o inimigo esteja se levantando, ainda que as lutas, ainda que os ventos estejam contra ela, ela não vai perecer, ela não vai esmorecer. Porque o Senhor cuidou dela desde o início, e o Senhor está cuidando até agora. Por isso eu quero pedir ao Senhor, continue a dar renovo, a dar força, a dar ânimo, a dar coragem, a dar direção. Meu Deus, eu não sei qual é a causa, eu não sei qual é a luta, mas eu sei que o Senhor, nesse exato momento, o Senhor está entrando com esta palavra no coração dela e renovando a fé, o vigor e a alegria. Porque o Senhor está agora alegrando o espírito e a alma dela. E o inimigo não vai prevalecer, o inimigo já foi derrotado, o inimigo, ele tenta de qualquer maneira botar medo, ele tenta de qualquer maneira nos parar. Mas hoje o Senhor entrou com providência. Muito obrigado, meu Deus, e que o Senhor venha continuar dando saúde e força para este teu filho, essa tua filha, e tudo aquilo que está preocupando ela ou ele, em nome de Jesus, a partir de hoje, seja gerado uma providência e um milagre, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, Deus te dê a paz, Deus te dê alegria. E eu quero pedir a você, compartilhe esse vídeo, curta,
este vídeo, se inscreva no canal para que Deus possa continuar a me usar e a usar este canal para alcançar outras pessoas. Porque se Deus falou com você, com certeza Ele vai falar com outras pessoas. E nós estamos aqui simplesmente no objetivo de levar a palavra de Deus. Porque assim como muitos milhares de homens e mulheres que estão anunciando a palavra de Deus, milhares e milhares também estão sendo instrumentos do inimigo para destruir vidas. Mas você pode fazer com que o reino de Deus, a palavra de Deus, chegue a outras pessoas através desse vídeo. Deus abençoe a tua vida. Deus te dê a paz e saiba, Deus Ele cuida de você. Deus Ele cuida da tua família. Deus te abençoe. Amém.